Então, para gravar, bora lá. Então, a gente falou do estator. O estator ele vai produzir a minha tensão, a minha corrente, certo? Através de um campo eletromagnético que é produzido pelo rotor, né? Vai bombear os elétrons, vai empurrar os elétrons do estator, certo? No meu estator tem 3 saídas, 1, 2, 3. E para eu testar o estator, se eu botar uma ponteira do multímetro aqui e a outra do multímetro aqui, eu vou medir resistência. E o pessoal falou assim, tem que ter uma resistência, e essa resistência é super baixa. Porque é por ali que ele vai produzir eletricidade, né? Tu imagina que se eu tiver uma resistência alta, vai dificultar a produção de eletricidade. Estamos falando de cada bobina dessas ter aproximadamente 0,5 ohms. É muito baixo isso, é menos de 1 ohm. Beleza? Então, para testar continuidade, para testar a resistência do meu estator, eu devo medir resistência entre todas as minhas saídas. Teste desse par aqui, testei resistência, eu sei que 0,5 e os elétrons vão passar por aqui mais 0,5, aqui deveria dar em torno de 1 ohm, isso muda, não é fixo, vai depender da capacidade do meu alternador, mas eu tenho que ter em mente que é uma resistência muito baixa, muito baixa, beleza? Então aqui no exemplo ia dar 1 ohm, e agora, se eu tirasse a ponteira preta daqui do meu multímetro e colocaria aqui, agora eu estaria testando a resistência dessa bobina, e os elétrons vão passar por mais essa, até chegar ao meu multímetro. Agora estou testando outro par, e aqui deveria também dar, no meu exemplo, 1 ohm, que era 0,5 mais 0,5, e só faltou eu testar essa daqui, né? Só faltou eu testar esse par aqui, certo? E esse par aqui, se a gente for testar a resistência, eu sei que eu vou testar a resistência dessa bobina e dessa bobina, e com isso também eu vou ter 1 ohm. Então, um teste do estator é medir a resistência de todas as saídas entre si, e eu sei que tem que dar uma resistência muito baixa. Muito baixa mesmo. A gente viu isso, cada bobina tem aproximadamente 0,5. Isso vai depender do tamanho do meu alternador, o quanto ele produz, né? Bom, e se fosse testar aqui? Bom, ponteira preta aqui, vermelha nesse aqui. Eu ia testar a resistência dessa daqui, dessa bobina aqui, concordam? Que é 0,5, mas também tem esse caminho, né? Passa por 0,5 aqui, mais 0,5 aqui, mas está em paralelo. Eu sei que isso, com certeza, também vai dar uma resistência super baixa. 1 ohm também, aproximadamente isso. Então, é 0,5 mais 1 ohm que está em paralelo. Tinha que fazer aquele R1 vezes R2. O R1 é 0,5, o R2 é 1, para testar. Mas isso dá em torno de 0,75 ohms. É muito baixo igual, certo? E o resto? Bom, eu tenho que testar contra essa aqui. Mudei o par. A última é a primeira. Também tem que dar menos de 1 ohm. E só faltou eu testar essa daqui agora, né? Esse par aqui. Entre a primeira e a do meio. Testei e deu menos de 1 ohm. Ok. As resistências do meu estator estão ok. Certo? Dá para fazer um teste mais minucioso, que é desconectando, tirando esse ponto de solda daqui, ó, esse e esse, desmontar isso
e testar individualmente. Aí eu testo, abro o circuito no X, né? Aí testo individualmente cada bobina. Aí eu sei que essa aqui tem que dar menos de 0,5 ohms. Aí eu só estou testando essa bobina. Certo? Professor, Pode fazer pergunta. enquanto o alternador está montado, no caso, o estator vai estar sempre ligado na placa de retificadora, na placa de diodo. Sim. Não tem como tu testar o estator sem tirar a placa de diodo, né? Sem soltar a solda dela, né? Consegue testar. Cara, até daria. Se tu soubesse que uns diodos vão conduzir e descontar o que ele vai conduzir, daria. Mas, eu vou dizer, o certo, se for criterioso mesmo, é até desmontar essas bobinas aqui. Tirar esses pontos de solda e medir. Com a placa de diodo aqui, ele poderia dar um retorno do diodo, dependendo como tu liga as ponteiras, né? A vermelha em cima, ou a preta embaixo. Sim. E se tu descontar o diodo, bom, tem uma boa referência. O legal é desmontar sempre. Sim. E para testar o diodo também, né? Não consegue testar com a placa, com o estator ligado. O estator ligado, esse é mais aceitável, sim. Isso eu vejo direto. Os caras ligando diretamente no diodo. Mas eu explico ali depois. Esse é mais aceitável. Tá. Sim. Tá bom. Valeu. Beleza? Bora lá. Então, terminamos falando do estator. O estator é quem produz a corrente e a tensão. No final do estator, eu tenho 3 saídas. São esses 3 terminais que a gente viu. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui, ou aqui. Cada saída vai produzir uma tensão alternada. E por isso que a gente diz que o estator é trifásico. Esse aqui vai produzir uma tensão alternada. Esse aqui vai produzir outra tensão alternada. E esse daqui vai produzir outra tensão alternada. Aqui também. Nesse daqui, se fosse medir no carro, cada saída ia produzir uma tensão alternada. Então, a gente diz que ele tem 3 fases. É trifásico. Produz 3 tensões alternadas. Vou colocar o vídeo, voltar no vídeo lá, que fica de mais fácil entendimento. Então, a gente tinha visto até agora, aqui no vídeo, o rotor produzindo campo magnético. E agora, esse fio que está em torno dele, aqui, é o meu estator. Certo? Vou dar play no vídeo. Toda vez que o campo eletromagnético passar por estator, eu interajo com os elétrons de dentro do estator, empurrando ou puxando ele. Se eu for medir isso, eu estou empurrando e puxando elétrons, eu estou produzindo tensão alternada. Só que eu acabei de falar para vocês que eu não produzo uma. Na verdade, eu tenho 3 bobinas no estator. Então, vai ser colocada uma dessa, agora essa aqui, uma cor mais prata, e produz outra tensão alternada, e agora se coloca outra, terceira bobina, cor mais escura, produzindo outra tensão alternada. Se eu fosse medir com osciloscópio, estaria aqui, ó, minhas 3 tensões alternadas. Uma cor de cobre, outra prata e outra preta. Certo? Mas ele fica, é assim mesmo nessas cores por dentro? Não, não revela as cores, não. É tudo cor de cobre. Não vai enxergar as cores, não. Aqui só foi para te conseguir identificá-las no gráfico. Só ilustrativo. Exato. Perfeito? Ok. Então, eu tenho 3 tensões alternadas produzidas no meu estator. Cada saída dessa aqui produz uma tensão alternada. Isso a gente acabou de falar. Só que tem um detalhe. Essa tensão alternada, ela, a gente diz que está fora de fase. Como assim fora de fase? Elas começam em momentos diferentes. Vamos separar as bobinas, chamar de U, V e W, para a gente conseguir identificar, tá? Não é pergunta de prova, dificilmente vocês vão ver isso na prática. Você só tem que entender que
Se eu tenho 3 bobinas, se eu tenho 3 bobinas e eu tenho que dividir elas no meu estator é circular, 360 graus, e eu tenho que deixar elas defasadas, então o que eu faço? Eu coloco elas separadas por 360 dividido por 3 dá 120. Uma da outra está defasada ou está deslocada 120 graus. O que eu quero dizer com isso no final? Que é para a gente entender. Enquanto uma está em 0 volts, neste mesmo momento, se eu fosse colocar outra, se aqui é 0, essa aqui estaria em... Vou chutar aqui, tá? Menos 12 volts. E a bobina do estator W estaria em mais 12 volts. Uma está defasada da outra. Isso tudo no mesmo momento, tá? Então, quando uma está produzindo mais, outra está produzindo menos e a outra nem está produzindo. Beleza? Se eu for em outro momento do meu alternador, começa a girar, enquanto essa AU começa a produzir tensão positiva, quando chegar no seu ápice de tensão positiva, a bobina V, se a gente for seguir aqui, pontilhadinho, a bobina V acabou de produzir o ápice de tensão negativa, começa a subir, mas ainda é negativa, enquanto a bobina W acabou de zerar e começa a ir para negativo. Certo? O que eu quero dizer com tudo isso? É que o alternador produz 3 tensões alternadas. Essas tensões alternadas, elas são defasadas. Está aqui agora um gráfico com elas sobrepostas. Enquanto uma está subindo, a outra está descendo a 0 e a outra saiu de 0 e começou a subir. Elas estão defasadas entre si. Quantos graus? Só para tipo de curiosidade, 120 graus. E isso no vídeo dá para ver lá também, ó. Enquanto a preta estava aqui em mais 12, a branquinha estava em menos 12 e a dourada estava partindo de 0. Elas não começam ao mesmo momento. Elas começam em momento separado e agora você sabe, em 120 graus uma da outra. Certo? Isso vai ter um porquê depois. Beleza? Sim, querido professor. Outro teste que dá para fazer no estator. A gente já testou as resistências das minhas bobinas. Outro teste que eu tenho que fazer, como ele é um fio enrolado, eu não quero que ele conduza para a terra, igual o meu rotor. Então, um dos testes a fazer é colocar uma ponteira em uma bobina e a outra ponteira na carcaça do meu estator. Isso para quê? Igual o meu rotor, né? Eu não quero que o meu elétron consiga passar para a carcaça, senão isso seria um curto-circuito, né? Ele não teria o porquê passar por toda essa bobina. Esses fios são isolados só por um filme bem fininho de verniz. Então, obriga o elétron a fazer todo esse caminho. Se por algum motivo esse filme descascou e está encostado em negativo, em vez de sair para outra saída, ele vai sair ao terra, vai fechar um curto-circuito, né? Fechou? Teste do meu estator igual do rotor. Testo as bobinas e testo o curto-circuito ou massa. Dúvidas, questões, questionamentos? Nop. Beleza, então vou seguir vai. Falei das bobinas, são defasadas, só que a gente sabe que o meu carro e a minha bateria, não posso alimentar eles com tensão alternada. Eu tenho que alimentar eles com qual tensão mesmo? Pergunta agora, respondam, por gentileza. Qual tensão é a da bateria e o que eu alimento o carro? Contínua. Perfeito, tensão contínua. Então eu tenho que arranjar o meio de pegar essas tensões alternadas e produzir ou transformar ela em tensão contínua. Perfeito.
Quem faz isso? Tá aí, outro componente do alternador. O nome desse componente é placa retificadora, pode ser placa de diodo, certo? Já sabem, vai ter diodos nela. Função dela, pergunta 5 da prova. Função da placa retificadora: transformar tensão alternada em tensão contínua. Então vai entrar tensão alternada por ela e do outro lado vai sair tensão contínua. É esse cara que faz essa transformação. Essa placa, A gente precisa anotar essas coisas aí ou não precisa anotar? com certeza, pergunta ou saber, ou decorar. Bem, Pergunta 5 de prova. Placa retificadora, função: transformar tensão alternada em tensão contínua. Se tu entendeu, tu não precisa anotar. aí é que tá. Então anote. A placa retificadora, nós já falamos, né? Pode ser chamada placa de diodo, porque nela tem diodos. Certo? Tem diodos. Tá aqui, ó. Isso aqui é um diodo. 2, 3, 4, 5, 6 diodos. A gente vai entender cada um deles agora. Eu sei que diodo, a função dele é só deixar passar elétrons em apenas um sentido. Então, se eu tivesse uma onda alternada, tá aqui, e colocasse um diodo, eu cortaria ou apagaria essa parte que está negativada da minha onda, né? Só deixa passar em um sentido. Aqui. Então, ele cortaria essa onda negativa, porque ele só deixa passar em um sentido. Certo? Mas, nesse momento, eu só tenho pulsos de positivo. Eu não quero isso. Eu quero uma tensão completamente contínua. Não quero pulsos. Eu preciso de uma tensão contínua. Certo? O slide vai demonstrar melhor. Então, se eu colocasse um diodo ligado em uma onda alternada, no final de tudo, ele só ia deixar passar a parte positiva, dependendo como tu ligaria, né? Mas ia ter só pulso. Ó. Um pulso, outro pulso. E pulsos não me interessam. Eu quero uma onda completamente contínua e estável. Eu não quero que meus faróis funcionem pulsando. Não é uma danceteria nem nada, né? Eu quero é que funcione direitinho. E como é que eu faço isso? Através de uma ponte retificadora. Ponte retificadora é a maneira com que eu ligo os meus diodos e dessa maneira, por ponte retificadora, eu transformo a tensão alternada em tensão contínua. Vou tentar explicar agora para vocês. No meu estator, eu sei que tem 3 bobinas, a U, a V e a W. Eles estão ligados, o meu estator agora, essas 3 bobinas estão ligadas em Y. Está nítido ali em Y. E eu sei que cada saída da minha bobina, está aqui uma saída, está aqui outra, está aqui outra, produz tensão alternada. Ora é positivo, ora é negativo. Bom, se eu ligar dessa forma os diodos, eu consigo transformar essa onda alternada em onda contínua. Como eu faço isso? Vou dar ênfase na U aqui, tá? Essa U vai produzir uma tensão alternada, então ora é positivo e ora é negativo, certo? No momento que essa onda alternada vem, é ligada, ela tem que ser ligada em 2 diodos, tá aqui um diodo e tá aqui outro diodo, só que esses diodos estão ligados de maneira inversa um do outro. Da forma que, se eu tiver na parte da onda positiva, então ele é positivo, se é positivo, meu diodo nesse lado bloqueia, não deixa ele vir para esse lado, está bloqueado, ele só vai conseguir passar por esse consegue passar e vai para a bateria. Bom, um pulso positivo.
Agora, se a minha bobina U mandar uma onda, a parte de baixo da onda, a parte negativa, negativo vai vir, vai vir, vai vir, bate aqui, não consegue passar, só vai conseguir passar por esse. E agora sim ele vai para negativo. Com isso eu consigo separar o positivo do negativo, ligando dois diodos, um o inverso do outro. Então, na placa retificadora, que tem dentro uma ligação com ponte retificadora, eu tenho que ter pelo menos 2 diodos por bobina. Na U, eu tenho 2. Na V, está aqui, vai ter mais 2. E na W, mais outros 2. 1, 2. E por isso que na foto, lá no início, eu mostrei da placa retificadora, deixa eu voltar, existiam 6 diodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada bobina do estator manda para 2 diodos. Já sei, então, que um dos diodos daqui vai ser ligado para mandar positivo, enquanto o outro é ligado para mandar negativo. Um diodo manda positivo, enquanto o outro manda negativo. Da mesma forma que é ligado a minha ponte de retificação lá. Só para vocês entenderem, essa ponte retificadora também é usada na parte residencial. Imagina que o computador de vocês trabalha também com tensão. Imagina o notebook trabalha com tensão contínua. A fonte, dentro da fonte do notebook, vai ter uma ponte retificadora, algo que transforme a tensão alternada da tomada em tensão contínua, para poder carregar a bateria do meu notebook. Né? Então, aparelhos eletrônicos têm dentro dele uma ponte retificadora. Eu acho que melhor falar é demonstrar. Deixa eu passar aqui só para demonstrar. Tá aí uma animação de uma ponte retificadora em funcionamento. Nesse caso aqui, eu tenho só... quando eu entro... animação. Mas bora lá. Vou circular. Nesse caso aqui, entrada alternada. Então notem... não funciona. Tá funcionando assim. Ó, notem que onde eu circulei, hora é positivo e hora é negativo. Então, isso está dizendo que a linha é entrada alternada. E da maneira que eu ligo o meu diodo, eu sei que eu tenho que ligar a cada entrada 2 diodos. Deixa eu circular os diodos, está aqui. Um inverso do outro. E no final eu vou ter 2 saídas. E o que está em amarelo, observem, vai ser contínuo. Vou voltar. E agora foi. Então, em vermelho está entrando 2 ondas alternadas. E da maneira que eu ligo meu diodo, ali vamos olhar os que estão circulados, eles estão ligados um ao contrário do outro. E dessa maneira eu separo a minha onda, a parte positiva da negativa. E depois em amarelo já mostra já retificado. Já a minha tensão DC, minha tensão contínua. Não importa o que entre antes dela, os diodos, por essa ponte de retificação, vão separar o positivo do negativo e vão transformar tudo em tensão contínua. E é esse o grande pulo da sacada. Transformar tensão alternada em contínua, devido a uma ponte de retificação. Tranquilo isso? Sim, querido professor. Estão aí ainda? Ô, professor, então ele vai transformar de corrente alternada em corrente contínua nesse processo aí. Esse processo. O nome da ligação é ponte retificadora. Aonde ele faz isso? Na placa retificadora.
E tem mais algum processo ou é só isso É que só acontece? esse. Só com isso, ele já consegue transformar em ponto final. E como será, né? Que É, negócio. é louco, né? Mas se vocês olhar, funciona. Eu fiz questão de trazer essa animação, porque realmente a gente olha nessa parte aqui entrando positivo, negativo, positivo, negativo. Quando entra negativo, ele vai para baixo, vai para negativo. Quando entra positivo, quem vai transportar ele é esse diodo. E do outro lado sai separadinho. Um lado todo positivo e um lado só negativo. Esse que está em amarelo não muda a polaridade, então é tensão contínua. E se é elétrons passando também é corrente contínua, né? Por óbvio. E antes, que está em vermelho, está entrando alternado. Ó. Hora positivo, hora negativo. Hora positivo, hora negativo. Hora positivo, hora negativo. Louco, né? Muito fera esse negócio. Isso. E tu imaginar que todos os equipamentos eletrônicos da tua casa tem isso dentro e a gente não sabe? Tudo que é eletrônico. O videogame, notebook, televisão, tudo tem isso dentro. Porque realmente eles funcionam com tensão contínua. Tu olhar numa fonte de computador ali do notebook, ele diz o input, a entrada é alternado e a saída é contínua. Como ele faz isso? Através de uma ponte de retificação. Professor, Sim? essa ponte retificadora também evita ele dar aqueles pulsos de positivo que estaria dando antes com só um diodo. Exatamente. E aqui eu mostrei apenas com duas. Tem duas entradas alternadas, né? Mas quanto mais entradas alternadas, menos pulsos eu tenho. Entendi. Deixa eu ver se é o outro lado. Bom. Quanto mais entradas alternadas, se fosse, observe, vou desenhar em rosa, que vocês gostam. Rosa, que fica mais fácil de entender. Se eu tivesse uma onda alternada, ela viria até aqui. E se eu tivesse diodo, ela não passaria mais, só ia vir na outra parte. Ia ter dois pulsos. Se eu botar duas ondas alternadas, ela vai vir aqui, vai ter um pulso. Antes de desligar, ela já liga de novo. Antes de ligar com a terceira bobina estator, ele liga de novo. Ele tem uns pulsos, mas com menos, como é que eu vou dizer assim? Mas não baixa tanto que antes. E agora, se eu fizer no modo de ligação ponte retificadora, eu não tenho mais essa parte negativa da onda. Eu rebato essa negativa para cima. E aí, vai acabar o tempo. Tá. E aí, quando eu rebato essa parte para cima, deixa eu desenhar. Quando eu rebato essa parte para cima, vai ficar assim, ó. Tensão do, vou para vocês entenderem. 12, quando vai baixar para 11,99, ele mais um pulso de 12, mais um pulso de 12, fica vários pulsos de 12. No final de tudo, eu vou ter uma onda, uma tensão contínua. Professor, tem uma tensão contínua com tremelique. Sim, com tremelique. Está instável a tensão contínua, mas já é uma tensão contínua. De alternado, através de ponte retificadora, eu transformo em uma tensão contínua. Vários pulsos um atrás do outro, de forma que essa onda não caia. Se a gente fosse medir com o osciloscópio lá, ia ser uma onda assim. Uma onda, uma tensão contínua, com vários tremeliquezinhos aqui, mas sendo tensão contínua. Já não muda a polaridade, fica sempre mais 12. Pode fazer a pergunta. Ô, professor, olha só. Ali, vindo ali do estator, vai vir três tipos de correntes alternadas, certo? Certo. Quando ela entrar na placa retificadora, elas vão ficar alternando nos tempos ali também. Sim. Porque... tá. Eu acho que sim, se eu entendi bem a tua pergunta. Posso fazer o seguinte? Posso mostrar o videozinho para ver o que acontece? Então, a gente olhou até agora esse vídeo, produzindo três tensões alternadas. Eu queria que vocês observassem quando entra minha placa retificadora, ele, além de acabar com essa parte negativa ele rebate. Se vocês, deixa eu dar pausa aqui. Se vocês observarem agora,
além de acabar com essa parte aqui, negativa, ele coloca essa senoide, que está negativa, ele rebate, coloca para cima, ao ponto dela ocupar agora esse espacinho aqui, ó. E se vocês olharem, após a placa retificadora entrar em funcionamento, eu aumento a frequência do meu positivo e acabo com a parte negativa. O que o meu circuito elétrico vai ver no final? Ele vai ver assim, ó, pulso positivo, dá uma paradinha, vai. É uma tensão contínua com tremelique, mas agora é tensão contínua, matei a charada, consegui transformar. Entenderam? Sim, querido professor. Aí, galera, Roberto, por gentileza. Isso aí. Sim? Se eu entendi, Claro. aí eu tô olhando, né? Amanhã eu vou olhar de novo esse vídeo. Tá, eu vou colocar essa aula no Sapien, lá que acabar, e vou botar esse vídeo também, né? Isso que é bacana. Isso. Aí mata cerado. Bom, tá aí, ó. Placa retificadora entrando em funcionamento, já não tem a parte negativa. O que vai ficar para minha bateria, para o meu sistema elétrico, vai ser aqui, ó, esses picos de onda positiva. Professor, isso é um positivo com tremelique, com mal de Parkinson, mas já é uma tensão contínua, já consegui transformar. Beleza? Professor, Sim. mas esse tremelique depois, no caso ali que tá falando, depois essas ondas elas vão se ajeitar certinho. Quem suaviza ela é a bateria, tá? Mas eu tô dizendo aqui, vamos tentar medir isso na hora que voltar às aulas, mas isso eu estou falando de menos de 0,5 volts, é um ripple, uma diferença muito, muito, muito pequenininha. Ah, tá. Porque o alternador está girando muito, muito, muito rápido. Entendi. E aí isso vai se tornar uma ondinha mais instável, assim, mais com uma variação de tensão bem baixinha. Não é o ponto de trabalhar com 11, 12, 11, 12. Então a gente está falando, parece uma interferenciazinha de nada. Assim. Beleza? Voltando à apresentação. Aqui que eu estava. Tá aí, no final vai ficar só essa parte que está em vermelho, uma onda positiva, totalmente positiva, com um tremelique. Esse tremeliquezinho, essa alteração é uma tensão bem baixinha, porque o alternador, vocês estão acelerando ali, ele já funciona uma rotação muito maior do que do verabequim, a polia é menor, né? Então ele acelera bastante, e isso parece assim uma interferenciazinha. É bem ruimzinho de ver, não se estressem com isso. Eu queria voltar aqui nesse caso aqui. Show de bola. Tem 4 minutos. Não sei se eu vou... Vamos tentar. Se vocês não entenderem, a gente repete na aula que vem. Bora lá. Só para identificação, esse, você já sabe, o símbolo de bateria. Este aqui em paralelo, ele coloca uma resistência qualquer, como se fosse um consumidor, como se fosse uma lâmpada. Imagine uma lâmpada aqui. É só uma resistência, só para mostrar. Esse cara, você já sabe quem é o meu estator. E esses diodos, você já sabe quem é também. É a placa retificadora. Bom, o alternador, observem agora, vai ser bem drástica essa frase. O meu alternador, na verdade, é uma bomba de elétron. Uma bomba de elétron. Bomba de elétron. Bora lá. Se essa aqui é a parte positiva da minha bateria, né, uma polaridade, com certeza esse aqui é negativo. Certo? Certo. Quando eu ligo uma bateria, quando eu ligo um consumidor, o elétron sai do negativo, fazendo sentido convencional, sai do positivo e vai para o negativo. Esse é o sentido convencional. Ok? Quando minha bateria está carregada, essa diferença de quantidade de elétrons para um lado para o outro é grande,
Quando está descarregada, a quantidade de elétrons que tem no positivo e no negativo é praticamente a mesma, não tem diferença de potencial. Não tem DDP. Certo? O que meu alternador tem que fazer? Tem que pegar esse elétron que estava no negativo, que foi por causa que passou por dentro do meu consumidor. Ele vai ter que pegar esse elétron que foi para o negativo e tem que jogar ele de novo positivo. Estou recarregando, aumentando a diferença de potencial. Como é que ele faz isso? Esse negativo está ligado ao meu alternador, pela placa retificadora. Toda vez que o meu rotor girar e passar para o meu rotor no sentido norte, vamos supor, eu vou empurrar elétrons dessas bobinas, que está ligado em Y. Os elétrons saem dessa bobina, passam por aqui, estão ligados em 2 diodos, como é positivo, vai passar por esse diodo e vai até meu positivo da bobina, da minha bateria. Consegui com que o meu elétron, que estava no negativo, chegue até o meu lado positivo. Por quê? O meu rotor girou, empurrou os elétrons. Esses elétrons ele empurrou, mas tem que tirar de algum lugar. Ele vai tirar, e olha o caminho que ele faz. Ele tira do negativo e empurra de novo o positivo. E estou recarregando a minha bateria, certo? Mas a gente sabe que o nosso rotor gira, né? E ora ele é norte, mas ora ele é sul também, né? E quando é sul, a gente sabe que ele vai puxar. Em vez de empurrar, ele puxa. Nesse momento que ele está puxando, observe o que vai acontecer. Oh, saúde! No momento que ele está puxando para cá, área certa, é sinal que o meu rotor está girando e pela bobina no meu estator está passando a polaridade sul. Se ele está puxando nesse sentido ou empurrando no outro sentido, agora os elétrons, se for positivo, saem daqui, passam por esse diodo e também chegam na minha bateria, do lado positivo. Tá, mas professor, mas da onde ele tirou esses elétrons? Bom, sigam o caminho por gentileza. Ele tirou, e consegue passar por esse diodo, ele tirou também do negativo. O que eu quero deixar, tá? Menos de 1 minuto, vai acabar a aula igual de novo. Deixar uma frase. Independente se eu estou empurrando ou puxando elétrons,